Em 1966, eu tinha 8 anos e vivia na Rua Vitória do meu bairro. Naquela época não existiam muitas casas e todos os moradores conheciam a todos. As casas da nossa rua ficavam todas de um mesmo lado. Do outro, era somente mato com algumas árvores aqui e ali. Em uma das casas mais próximas vivia meu amigo Nicodemos, filho adotivo de um casal. Nicodemos era 2 anos mais velho que eu e possuía o olho esquerdo menor e mais baixo que o direito. Eu e Nicodemos passávamos horas e horas pelo mato tentando pegar passarinhos em armadilhas. Apesar de algumas brincadeiras de mau gosto, Nicodemos era um bom amigo. Um bom garoto, ou piá, como dizemos por aqui. Naquela época, os chamados cachorros loucos eram temidos por todos, pois não havia vacina ou remédio que curasse da raiva. Quem era atacado ou mordido por um cão raivoso quase sempre falecia. Em uma tarde, no fim de um inverno rigoroso, o meu amigo Nicodemos foi atacado e poucos dias depois faleceu. Muita gente foi ao velório do meu amigo. Eu também. Mas não tive coragem de ver o seu corpo no caixão. Fiquei com medo depois do que passei com Noêmia. Na tarde seguinte, Nicodemos foi enterrado. Fazia muito calor e eu já sentia falta do meu companheiro e das nossas brincadeiras. No dia seguinte, fui para a escola e ao voltar fui para a nossa plantação de milho que tínhamos ao lado da nossa casa em um terreno vazio. Minha mãe sempre cultivava alguma planta ali. Dessa vez era um pequeno milharal que já estava bem crescido e algumas espigas aparecendo em uma boa parte da plantação. Enquanto eu limpava o milharal, eu pensava no Nicodemos, que havia ajudado na plantação e nem sequer teve a oportunidade de experimentar uma espiga. Depois de várias horas no milharal, tomei um banho, fiz minhas tarefas da escola, jantei e fui para a cama. Não havia luz elétrica em casa. Aliás, do bairro todo não havia chegado a energia. Por isso era hábito dormir cedo. Por volta das 3 da manhã, acordei com um barulho estranho no quarto. Eu olhei e não vi nada. Porém, ao olhar para uma das paredes, vi algo impossível de acreditar. O meu amigo Nicodemos estava ali grudado como se fosse uma aranha. E bem devagar, e sorrindo, Nicodemos desceu da parede, aproximou da minha cama e perguntou se eu queria ir com ele, pois onde estava não tinha amigos para brincar. Sem poder acreditar no que via e ouvia, afinal Nicodemos estava morto, eu respondi que aquilo era impossível, pois ele agora pertencia a um outro mundo diferente do meu. Ao ouvir minha resposta, Nicodemos começou a chorar, dizendo que eu já não queria ser seu amigo. Confuso e perturbado com a visão, tentei explicar que agora vivíamos em mundos diferentes e que aquilo era impossível, pois ele estava morto e eu ainda vivia. Nicodemos disse que se o motivo era somente aquele, ele podia dar um jeito. Eu respondi que por favor não fizesse nada, que eu estava bem onde estava. Naquele instante, Nicodemos começou a chorar ainda mais e com um olhar malicioso me chamou de traidor por deixá-lo sozinho. E pouco a pouco foi desaparecendo. E tudo acalmou. A noite passou e eu acordei pensando se o meu encontro com Nicodemos havia realmente acontecido ou tinha sido apenas um sonho. Naquele dia, a rotina foi a mesma. Escola, depois da escola as tarefas e limpeza da casa. Sempre pensando no meu amigo Nicodemos e no nosso encontro, ou sonho. E a noite chegou. Da minha janela eu observava a claridade da lua sobre a rua silenciosa e o verde das folhas do milharal. No interior das casas, os adultos preparavam para dormir, acreditando em dias melhores e que um dia nossa cidade seria motivo de orgulho para todos nós.
Minutos depois, eu saí da janela, deitei e logo dormi. E outra vez, por volta do mesmo horário da noite anterior, Nicodemos apareceu. Desceu pela parede, engatinhou até minha cama e sentou em suas pernas. Em suas mãos, carregava uma foice de arroz. Sentado na cama, eu olhava amedrontado para o estado aterrorizante do meu amigo. Seus lábios diminuídos, seus dentes mais destacados. Sua pele descolava da carne, exalando um odor indescritível. E com uma voz diferente e quase indecifrável, ele disse: "Eu vim te buscar para nós dois fazer umas brincadeiras. Onde estou? Tenho alguns amigos, mas eles não sabem brincar. Eles disseram que se já não posso brincar aqui contigo, devo te levar para brincar comigo lá." Ao ouvir aquilo, levantei e bem devagar comecei a caminhar em direção à porta do quarto, sem tirar os olhos de Nicodemos, que me olhava, girando a cabeça, sem mover o corpo. 1 passo, 2 passos, 3 passos. Abri a porta rapidamente e saí correndo para fora da casa, onde fiquei olhando para a porta lateral do lado do meu quarto. Poucos segundos depois, Nicodemos apareceu caminhando em minha direção e segurando a foice. Desesperado, sem saber o que fazer ou onde esconder de Nicodemos, que aparentemente não tinha a menor intenção de me deixar em paz, corri para o fundo do milharal, onde agachei procurando não fazer barulho. Nicodemos também entrou no milharal, furioso e desferindo golpes com a foice. Pedaços de folhas e caules dos pés de milho voavam pelos ares e por toda parte. Eu continuei quieto em minha posição, mal conseguindo respirar de tanto pavor. Nicodemos aproximava com sua fúria contra o milharal e gritando palavrões que eu nunca ouvi ele xingar. O barulho da foice e dos seus gemidos raivosos eram aterrorizantes. Ao chegar a poucos metros do meu esconderijo, eu levantei e saí correndo como louco em direção do mato do outro lado da rua. Nicodemos no meu encalço. Soltando gargalhadas horripilantes, ele me perseguiu mata dentro. Eu escondi atrás de uma moita apavorado de tal maneira que tremia dos pés à cabeça. E pouco a pouco os passos de Nicodemos foram aproximando. Já podia ouvir sua voz assustadora que dizia: "Meu amigo, espere. Eu só quero brincar com você. Tenho brincadeiras novas que aprendi. Você vai gostar." De repente, os passos pararam e Nicodemos calou. Pensando que o tormento havia acabado, que podia voltar para casa, eu resolvi sair. Porém, ao virar para levantar, deparei com algo aterrorizante e inesperado. Parado à minha frente estava Nicodemos, completamente desfigurado e com uma foice levantada e apontada para minha cabeça. E tudo acabou. "Menino, acorda que você vai chegar atrasado na escola", disse a mamãe sacudindo meu ombro. Ao descobrir que tudo aquilo não havia passado de um horrível pesadelo, eu levantei aliviado e fui para a escola. Porém, ao voltar da escola, encontrei a mamãe na entrada do milharal, revoltada e sem poder acreditar no que via. A maioria dos pés de milho haviam sido cortados e destruídos.